Olá, que excelente ter a sua companhia por aqui. O que apresentamos hoje é uma análise bem detalhada, um estudo minucioso de uma das obras mais influentes sobre o desenvolvimento humano, O Estranho Segredo, a clássica filosofia elaborada por Earl Nightingale. O nosso grande propósito com esta apresentação é transformar conceitos filosóficos profundos em ferramentas de aplicação imediata na vida de qualquer pessoa. A intenção não é apenas expor algumas ideias de forma passiva, mas sim instigar uma reflexão que seja capaz de gerar uma verdadeira transformação prática, tanto na organização da vida pessoal, quanto na rotina e no rigor do cotidiano profissional. Compreender as engrenagens ocultas dessa filosofia é literalmente o que determina o fracasso ou o triunfo de um indivíduo. E para iniciar a nossa linha de raciocínio, gosto de lembrar de uma história fascinante. Há alguns anos, durante uma entrevista concedida em Londres, um repórter fez uma pergunta bem direta ao grande doutor e vencedor do Prêmio Nobel, Albert Schweitzer. Ele perguntou qual seria o maior problema com a humanidade nos dias atuais. O doutor fez um momento de silêncio, refletiu um pouco e entregou esta resposta absolutamente contundente. Os homens simplesmente não pensam. E veja só, é exatamente sobre esta ausência de pensamento direcional que a nossa narrativa se constrói hoje. Essa falha exata em utilizar o intelecto de maneira proposital é a grande raiz de todo o potencial que vemos sendo desperdiçado na sociedade. Então, esse é o nosso ponto de partida para o que podemos chamar de uma fase de despertar. A nossa jornada por aqui vai ser muito clara e estruturada. Passaremos primeiro pelo paradoxo do mundo moderno, avançando até a descoberta da chave para o sucesso. Em seguida, vamos examinar a lei de causa e efeito e o poder de servir ao próximo. E, por fim, vamos traduzir toda essa teoria em 30 dias de ação prática, concluindo com as nossas recomendações de leitura. Então, vamos ao nosso primeiro tópico: o paradoxo do mundo moderno e essa nossa era de oportunidades. É crucial a gente estabelecer o cenário no qual a mente humana opera atualmente, principalmente para compreendermos por que o sucesso parece ser algo tão esquivo para a grande maioria, mesmo com tantas facilidades ao nosso redor. Pense bem, existe um contraste gritante na nossa realidade. Por um lado, a humanidade reside hoje na sua verdadeira era de ouro. É a época de maior riqueza e fartura material, um período que as gerações passadas sonharam e pelo qual trabalharam arduamente durante milênios. Só que a realidade prática se impõe de uma maneira bem severa. O ser humano moderno frequentemente toma toda essa abundância como um direito adquirido, como algo garantido sem qualquer esforço. E justamente por causa dessa comodidade, ocorre uma falha generalizada em alcançar os próprios objetivos. A conexão com aquela nossa citação de abertura torna-se cristalina. A pessoa comum simplesmente deixa de pensar na sua própria direção e passa a ser levada de forma automática pela correnteza das circunstâncias. O que nos leva para a segunda parte, a chave para o sucesso e o segredo que finalmente foi revelado. Toda essa constatação nos conduz de forma inevitável a uma busca incessante. O autor Earl Nightingale dedicou 20 anos de sua vida para descobrir se existia, afinal, uma única chave, um princípio universal que garantiria a prosperidade de um ser humano. A grande revelação, que chamamos de O Estranho Segredo, é uma lei universal implacável. Nós nos tornamos aquilo que pensamos. O sucesso, por sua vez, é conceituado como a realização progressiva de um ideal valioso. O que torna esse segredo tão intrigante é o fato de que ele sempre esteve presente em textos bíblicos e nos ensinamentos dos maiores sábios da antiguidade, e, ainda assim, permanece um segredo na atualidade. Isso acontece porque raríssimas pessoas o compreendem em sua essência e o aplicam de verdade. No ambiente de trabalho corporativo, por exemplo, isso significa que as decisões diárias e a postura profissional são moldadas inevitavelmente pelos pensamentos dominantes que nós cultivamos sobre a nossa própria carreira. Sabe, o poder da definição de metas é algo absoluto. Se um pesquisador caminhasse pela avenida mais movimentada de qualquer grande cidade hoje e perguntasse aos pedestres qual é o verdadeiro segredo do êxito, ele provavelmente passaria um mês inteiro sem encontrar uma única pessoa capaz de articular a resposta correta. A resposta de que o segredo reside na clareza inabalável de definir um objetivo e manter o foco absoluto nele. A falta de um alvo claro é exatamente o que transforma rotinas profissionais em ciclos intermináveis de frustração. É aquele cenário clássico onde a energia é completamente gasta, mas nenhum progresso genuíno é alcançado. Agora, passamos ao nosso terceiro ponto: a lei de causa e efeito, que funciona de uma forma muito similar à gravidade.
É imperativo a gente compreender que a mente humana não flutua em um espaço sem regras. Ela está submetida a princípios que são tão rigorosos, previsíveis e exatos quanto as leis que governam a física do nosso universo. Pensemos na imutável lei física de Newton. Se alguém saltar do topo de um edifício, o destino é inevitavelmente ir para baixo. A gravidade não negocia, não faz exceções e com certeza não aceita desculpas. Pois bem, a lei mental funciona com essa mesma precisão cirúrgica. A mente, agindo como um solo extremamente fértil, vai manifestar fisicamente qualquer semente que nela for plantada. A questão é que a mente não julga se a semente é de um sucesso extraordinário ou de um fracasso retumbante. Ela simplesmente devolve o fruto correspondente. Plantar um objetivo claro na mente é, portanto, uma ação prática cujo resultado é perfeitamente inevitável. Avançando para a quarta etapa. O poder do serviço, a nossa principal moeda de troca. Mas como será que essa internalização de um objetivo se converte, de maneira tangível, em riqueza material e conquistas sólidas na sociedade? A resposta é bem definitiva. Os nossos retornos são exatamente proporcionais ao serviço que prestamos. A lei dita que, para receber mais da vida, é obrigatoriamente necessário servir mais e servir melhor aos outros. Vejamos o cenário prático. Um profissional de vendas, um colaborador corporativo ou o líder de um negócio jamais conseguirá enriquecer de forma sustentável se tentar iludir o público ou os parceiros. O mercado exige valor real. O preço absoluto de tudo aquilo que se deseja alcançar na vida profissional é medido, sem margem de erro, pela qualidade e pela quantidade do serviço que é prestado à sociedade. Chegamos então ao quinto ponto: 30 dias de ação prática, um grande desafio pessoal e profissional. Este é o momento em que a reflexão filosófica deve obrigatoriamente se transformar em mudança de atitude. E este desafio exige uma disciplina implacável de todos nós. Primeiro, é necessário plantar a semente mental, definindo um objetivo singular e perfeitamente claro. Segundo, deve-se manter um trabalho constante e totalmente direcionado a esse fim. Terceiro, e mais importante, executar as tarefas diárias com um nível de excelência nunca antes demonstrado, ininterruptamente por 30 dias. Imagine só o impacto de encarar uma ocupação que pode parecer comum com uma dedicação simplesmente extraordinária durante um mês inteiro. Essa mudança drástica de postura altera fundamentalmente a realidade ao redor. Ela abre portas que antes pareciam inexistentes e transforma a própria identidade de quem executa o trabalho. E para sustentar esse esforço monumental ao longo do desafio, trazemos uma constatação brilhante da escritora Dorothy Abrams, presente em seu notável livro Desperte e Viva. O conselho central de sua filosofia é bem direto: haja como se fosse impossível falhar. Adotar rigorosamente essa mentalidade atua como o combustível perfeito para os 30 dias. Ao operar sobre a premissa de que a falha simplesmente não é uma opção matemática, todo aquele atrito gerado pela dúvida é completamente eliminado da equação. A energia que antes seria desperdiçada com o medo e a hesitação passa a ser canalizada de forma integral para a execução de um serviço de pura excelência. O que nos traz ao nosso sexto e último tópico: conclusão e bibliografia. Afinal, o fim é apenas o começo. Todo esse movimento que exploramos hoje consiste em abandonar o estado de letargia mental para abraçar uma existência pautada por propósitos bem definidos. E para garantir que este estudo continue se aprofundir ainda mais, recomendamos buscar obras clássicas que são fundamentais. Títulos como Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, O Profundo Como o Homem Pensa, de James Allen, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace G. Wattles, além de O Poder Invisível, de Genevieve Behrend, e A Vibração do Pensamento, de William Walker Atkinson. O estudo rigoroso de materiais como esses fornece o alicerce intelectual necessário para sustentar o crescimento contínuo de qualquer pessoa que esteja comprometida com a própria evolução. É muito importante destacar que este roteiro minucioso e toda a apresentação que acompanhamos foram desenvolvidos com grande dedicação pelo canal do YouTube Terceiro Cérebro. Este é um projeto educacional criado exatamente e sob medida para o público que busca implacavelmente por conhecimento profundo, crescimento constante e, acima de tudo, a verdadeira liberdade pessoal em todas as esferas da vida.
Por isso, convidamos todas as pessoas que nos assistem a apoiar ativamente este trabalho. Por favor, curtam, comentem e compartilhem este material com aqueles que também podem se beneficiar de todas estas ideias. A ação de se inscrever no canal Terceiro Cérebro é fundamental. A participação da audiência é o grande pilar que garante a continuidade, a expansão e a qualidade inegociável deste projeto, focado no aperfeiçoamento humano. E antes da gente encerrar, reflitam de forma muito atenta. Qual é a semente exata? Qual é aquele pensamento dominante que será plantado na mente a partir deste exato momento? As consequências dessa simples escolha, sem dúvida, definirão as próximas décadas da sua jornada profissional e pessoal. E para aqueles que desejam continuar expandindo o aprendizado, gostou deste conteúdo? Veja a análise em nosso blog terceirocérebro@blogspot.com. Nossa grande missão é garantir que este conhecimento alcance o maior número de lares de mesas de trabalho possível. Portanto, deixamos aqui um convite final e inestimável. Entre em contato com a gente para solicitar uma apresentação gratuita do conteúdo em PowerPoint. Envie um e-mail para cerebroterceiro@gmail.com. Nosso único pedido é que se inscreva em nosso canal no YouTube.